Que história é essa de que Arboleda pode ser trocado por Thiago Maia? Arboleda abandonou o São Paulo e decidiu que não quer mais jogar pelo tricolor. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e te conta se existe algum debate dentro do São Paulo sobre demissão de Roger Machado. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cicinho, Arthur, que estava no Botafogo, já passou pelo Bahia, pelo Bragantino, pelo Palmeiras, agora é jogador emprestado ao São Paulo. E o William Tales, fazendo aquele plantão lá no Tricolor Paulista, vai trazer as informações aqui no Jogo Aberto. Boa tarde pra você. E aí, William, tudo bem? Sou São Paulo, sou tricolor do mundo. Boa tarde, Renata, tudo ótimo. Boa tarde também para a bancada e para todos que acompanham o Jogo Aberto. São Paulo que já fez o primeiro treino dessa semana, agora há pouco, às 10 da manhã, de olho na partida de quarta-feira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro na volta dessa data FIFA. Mas a grande novidade do dia é o atacante Arthur Vitor, ele que chegou como reforço do São Paulo no último sábado, aí foi contratado no último dia dessa janela de transferências, chega aí com uma grande expectativa também por já ter feito trabalhos com o técnico Roger Machado. O Arthur Vitor, que foi revelado do outro lado do muro, lá no CT do Palmeiras, na academia de futebol, cria da base alviverde, mas logo se destacou em alguns empréstimos, pelo Londrina, também pelo Bahia, onde fez uma temporada de 55 partidas, 19 participações diretas em gol, e essa temporada dele foi com o técnico Roger Machado. Assim como em 2018, ele trabalhou com o Roger no Palmeiras, o Roger gostou do trabalho dele e levou ele para Salvador quando trabalhou no tricolor baiano. Na sequência desse trabalho no Bahia, Arthur Vitor chamou a atenção, foi para o Bragantino e aí viveu o melhor momento da carreira dele de fato, fez um grande trabalho, chegou a voltar para o Palmeiras, foi recomprado pela equipe alviverde, teve destaque novamente, foi para o Zenit da Rússia e agora estava de volta ao futebol brasileiro trabalhando no Botafogo, Agora fechou com o São Paulo um acordo de empréstimo até o fim dessa temporada, um acordo de empréstimo que prevê o pagamento de 60% do salário do jogador pelo São Paulo e 40% pelo Botafogo, mas também tem um fator cashback nessa conta, sim, cashback agora também nos empréstimos de jogadores. Se ele bater uma determinada quantidade de partidas pelo São Paulo, o São Paulo tem que devolver metade dos valores salariais pagos pelo Botafogo, mas ainda existe um segundo teto, uma segunda meta de partidas que, se ele alcançar, o São Paulo tem que pagar a totalidade dos salários pagos pelo Botafogo. Então, se o Arthur Vitor desempenhar bem, tiver muitas oportunidades no São Paulo, o São Paulo vai acabar arcando com a totalidade do salário do Arthur nessa temporada de 2026. Também há a previsão de uma cláusula fixa de compra, caso o São Paulo se interesse pela permanência do jogador depois desse vínculo de empréstimo, mas também está prevista a possibilidade de saída, caso cheguem propostas da Europa no meio desse ano. Vamos aproveitar para ouvir o Arthur Vitor sobre essa chegada aqui no Tricolor. A realização de um sonho desde criança está representando essa instituição tão grande que é o São Paulo. Estou muito feliz, estou ansioso para já treinar com meus novos companheiros, com todo mundo e, claro, de estrear no Morumbi. E o Roger sempre foi meu amigão, a gente sempre manteve em contato e ele falou e eu falei, eu quero ir, eu vou. Teve outros companheiros também que eu já atuei, como o Lucas Ramon também, joguei com ele no Londrina, e outros companheiros sempre a gente estava jogando contra, Sempre muito difícil jogar contra o São Paulo, ainda mais com o apoio condicional da torcida que era jogando em casa. Então, com certeza, quando repercutiu, muitos meus familiares são paulinos, sempre me mandaram mensagem, alguns não tão próximos, mas, sempre acreditei, sempre imaginei você jogando em São Paulo, então sempre tô recebendo umas mensagens ali. Fala, torcida tricolor, Arthur aqui, cheguei nesse clube gigantesco, espero corresponder toda a expectativa que vocês põem em mim. Estou muito feliz, acho que é a realização de um sonho e estou muito ansioso para rever vocês. Valeu, um abraço, dá-lhe tricolor. Foi surpreendente, Cicinho. Apareceu essa negociação meio que de ocasião, de última hora, deu certo. E ele veio por empréstimo para o São Paulo. Tem algumas metas também aí na negociação, no acordo dos clubes. Mas é um jogador que estava em baixa no Botafogo, mas que tem muito talento. Exatamente. Tem que aproveitar essa oportunidade que está tendo no São Paulo, Renata, para mostrar novamente o seu grande futebol, O São Paulo, apesar das duas derrotas, é um time que
tem uma base já. E com o Roger, né, com o apoio do treinador, com o aval do treinador, o cara tem tudo para jogar. É um grande jogador, vai somar muito com o São Paulo. A gente espera que ele possa ajudar o tricolor a voltar a brilhar nesse Campeonato Brasileiro. Que confiança, hein, meu irmão? Não, eu tem que espero ser que ele confiante. venha para brilhar a partir do final de semana. Já estreia contra o Inter. Já tomara estreia que contra o Inter. não. Será? Ai, gente, deixa eu dar um refresco para a cabeça mesmo. E Arboleda pode ser trocado por Thiago Maia, notícia que surgiu no fim de semana, para ser mais específico nesse domingo. Confesso que eu achei meio esquisito, até porque Arboleda e Thiago Maia só poderiam trocar de time a partir de 20 de julho. Queria trazer um pouquinho dos bastidores do Arboleda, que na última sexta-feira, depois de uma reunião com Rui Costa e Rafinha, os homens fortes do futebol do São Paulo, decidiu pegar suas coisas e deixar o tricolor. Sem aviso prévio, sem comunicação, se sabe que ele foi para o Equador. Embora São Paulo tenha passado o sábado e o domingo tentando contato com o zagueiro de 32 para 33 anos de idade, sem sucesso. O Arboleda nem sequer respondeu ao São Paulo. Houve um amigo do Arboleda que pegou os principais pertences dele e nesse domingo embarcou para o Equador para levar. Imagina-se que o Arboleda talvez não volte mais a defender a camisa do tricolor. Resta importante lembrar que o que ele está fazendo é abandono de emprego. Isso pode lhe causar enormes problemas na justiça. Logo, o Arboleda, que até outro dia devia 7 milhões de reais na praça, não fosse pelo São Paulo acertar no contrato de renovação o pagamento desses 7 milhões de reais de forma parcelada, e o Arboleda estaria seriamente em dificuldades. Sobre a troca, o Arboleda certamente vai ter mercado no futebol brasileiro. Já foi alvo do Grêmio, já foi alvo do Internacional, consegue algum clube brasileiro legal, mas isso só pode acontecer a partir de 20 de julho. A gente está falando de 3 meses e meio. Qual é o clube que vai esperar 3 meses e meio pelo Arboleda? Como é que o São Paulo vai lidar com essa situação pelos próximos 100 dias? E aí tem mais uma observação importante. Todas as janelas importantes no mundo estão fechadas. O Arboleda não pode ir para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a Europa, enfim, tudo muito complicado. Essa situação certamente bastante delicada, vai precisar ser resolvida nos próximos dias. Para completar o noticiário tricolor, registrar que Luciano e Sabino apresentaram sobrecarga na panturrilha direita e viraram dúvidas para a estreia no meio de semana na Sul-Americana. Terceiro jogador, somando Luciano, Sabino e Alan Franco, já são 3 atletas com problemas na mesma região da panturrilha, levantando as suspeitas de que a preparação física de Paulo Paixão pode estar errando na dosagem. E Arboleda se rebelou, deixou o São Paulo, viajou para o Equador e tem afirmado a pessoas próximas que não defende mais a camisa São Paulina. Para te explicar toda essa confusão, já havia contado para vocês no vídeo de sábado que o Arboleda andava incomodado com a condição de reserva no São Paulo. Mas o jogador se revoltou depois de uma conversa a portas fechadas com o Rui Costa e Rafinha, os homens do departamento de futebol do São Paulo. Eles cobraram Arboleda por conta de publicações em seus stories reclamando da condição de reserva. O Arboleda não gostou, reuniu suas coisas e voltou para o Equador. São Paulo tentou se comunicar com ele ao longo do sábado sem sucesso. Tudo isso no dia de uma partida importante do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. São Paulo acabou vencendo por 4-1, já falo sobre o jogo. Antes, os desdobramentos dessa crise envolvendo o zagueiro equatoriano, que custa ao São Paulo cerca de 700 mil reais por mês, são 500 mil em salário, outros 200 mil para pagamentos de dívidas que o próprio jogador construiu ao longo dos últimos anos. Sim, o Arboleda devia cerca de 7 milhões de reais no mercado. São Paulo, preocupado com a situação financeira do equatoriano, decidiu renovar o contrato, bancando e mantendo os 500 mil reais de salário e assumindo a obrigação de bancar por mês 200 mil reais para ir diminuindo e zerando essas dívidas que ele construiu. Importante registrar que, nesse momento, o Arboleda não consegue sair do São Paulo para jogar em outro lugar. Isso porque praticamente todas as janelas do mundo já estão encerradas. O Grêmio, por exemplo, é um velho interessado no Arboleda, mas não pode contratá-lo antes de 20 de julho. São Paulo tentou minimizar os efeitos dessa saída do Arboleda por conta do foco no jogo contra o Cruzeiro. E para sorte do tricolor e azar do Arboleda, São Paulo fez uma grande atuação. O Roger decidiu fazer mudanças importantes, que poderiam até custar o cargo dele em caso de derrota. Ele escalou, por exemplo, o Ferreirinha como titular, fez outras alterações como o Danielzinho no banco. No fim das contas, hat-trick, 3 gols do Ferreira. Pela primeira vez ele marca 3 gols numa mesma partida. O Caleri também fez gol de pênalti e a vitória do São Paulo serviu para acalmar os ânimos. O tricolor vinha de 3 partidas sem vitória. Já a Arboleda vai ter de ser provavelmente punido.
aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo informando a vocês qualquer novidade, beleza? E essa história de que Arboleda cogita deixar o São Paulo, informação que surgiu nas redes sociais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que garante que o tricolor ainda não foi procurado pelo Arboleda, mas dá para imaginar que de fato o equatoriano está chateado. É que desde que chegou ao tricolor, o Arboleda sempre foi titular absoluto, e essa temporada a situação é bem diferente. Ele só foi titular em 8 dos 19 jogos do São Paulo. Teve 2 partidas contra a Chapecoense e Red Bull Bragantino que ele jogou um único minuto, e em 3 outras partidas ele nem sequer saiu do banco de reservas. Diante desse cenário, com contrato até dezembro de 2027, eu não descartaria que, seguindo como reserva, o Arboleda procure clube. Atleta que já foi, inclusive, procurado por outros times como o Grêmio na temporada passada. É só importante registrar que quando o São Paulo renovou o contrato do Arboleda até dezembro do ano que vem, o tricolor fez uma baita boa ação para o atleta. Cheguei a contar para vocês de maneira exclusiva que o Arboleda tinha dívidas no mercado que superavam os 5 milhões de reais. Na verdade, as dívidas eram de 7 milhões de reais. E o tricolor, além de bancar um salário de 500 mil reais, ainda prometeu dar 200 mil reais mensais para equacionar essas dívidas do Arboleda. É importante só registrar que esses 200 mil não são depositados ao Arboleda, e sim para os credores, para evitar que o Arboleda receba o dinheiro e não repasse para quem deve, só aumentando suas pendências financeiras. Outro detalhe importante. Arboleda hoje com 34 anos de idade. Já não é um zagueiro tão jovem e tão capaz fisicamente como em outros tempos. E essa é uma das preocupações da atual diretoria. A maioria dos zagueiros do São Paulo são mais veteranos. Tolói 35 anos, Arboleda 34, Dória 31, Alan Franco e Sabino fazem 30 nessa temporada. E você, o que pensa sobre Arboleda e os zagueiros do São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Existe algum debate sobre demissão de Roger Machado no São Paulo? Se existe, ele é fora do centro de treinamento da Barra Funda. Posso assegurar que Rui Costa, o homem forte do futebol do tricolor, e Rafinha, que o auxilia nas grandes decisões, nunca nem sequer trataram sobre o tema. Até porque foi o Rui Costa quem bancou a demissão do Hernan Crespo e a contratação do treinador gaúcho. O Roger é alguém em quem o Rui Costa confia demais, a ponto de o Rui Costa, nos últimos dias, ter feito um enorme esforço para garantir a contratação do Arthur, jogador que pertence ao Botafogo e que era um pedido expresso do Roger Machado. O que dá para dizer que o Rui Costa vai fazer o possível e o impossível para que o Roger Machado supere a desconfiança e permaneça no clube, até porque, se essa pressão pela demissão do Roger aumentar, pode acabar sobrando também para o Rui Costa. Roger Machado, que inicia com 2 vitórias, mas já vem de 3 partidas sem vencer. Derrotas para Palmeiras e Atlético Mineiro, além do empate contra o Internacional em Porto Alegre. Os próximos jogos do São Paulo, chatos. O São Paulo recebe nesse sábado o Cruzeiro em recuperação depois da estreia de Arthur Jorge. Depois, 2 partidas fora de casa. Primeiro contra o Boston River, no Uruguai, pela Sul-Americana. Depois contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, em Salvador. O que dá para dizer é que hoje não há debate interno sobre a demissão do Roger. Mas, se os resultados não vierem, a pressão externa certamente vai chegar ao CT da Barra Funda. E Roger Machado precisa obrigatoriamente de resultados para sobreviver. E digo mesmo em relação ao Rui Costa. É isso, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal, entendeu? Com informações importantes aí de São Paulo, com a nossa querida... Nossa Jogo Aberto, né? Trazendo aí as informações do tricolor paulista, Cicinho falando sobre Arthur. Também tem a questão também do Jorge Nicola, trazendo muitas atualizações sobre a questão do Arboleda. Porra, tá de sacanagem. Comenta aqui embaixo. O que você achou sobre essa história aí, pessoal? Comenta aqui embaixo. E vamos ficando por aqui. Gostaria de pedir agora, fortalece com o like aí, isso ajuda demais, tá? Se inscreve no canal, tu que ainda não tá inscrito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente volta quando pintar mais informações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.